A noite antes do meu casamento, fui visitar minha futura sogra. Quando saí, esqueci de pegar meu casaco. Dei meia volta para buscá-lo e, naquele exato momento, tomei a decisão imediata de cancelar o casamento. Eu já estava na metade do caminho do condomínio da família de Bruno, no centro de São Paulo, de volta para o meu estúdio alugado em Vila Madalena, quando de repente me lembrei do casaco. Um arrepio percorreu minha espinha. Não era por causa do vento frio da noite paulistana entrando pela janela do carro, mas por causa daquele casaco específico. Não era como qualquer outra peça de roupa. Era um cardigã bege de gola V. Ao longo da gola, minha mãe havia costurado à mão 2 pequenas flores, cada ponto como se estivesse tecendo toda a sua vida nele. Pisei no freio. Os pneus travaram, guinchando uma linha curta e afiada no asfalto. Os faróis do carro atrás piscaram e alguém buzinou. Levantei a mão desajeitadamente para pedir desculpas pelo retrovisor. Depois entrei na faixa de conversão, virando o carro como alguém que acabara de deixar o coração cair no meio da rua. Amanhã seria o casamento. Por todos os cálculos, eu deveria estar indo para casa dormir cedo para que a maquiadora me encontrasse no hotel às 8 da manhã. Eu precisava proteger minha pele, minha energia e meu sonho de ser noiva. No entanto, estava voltando para o apartamento de Bruno só por causa de um casaco. Parece ridículo, não parece? Mas no meu coração, aquele casaco era a última âncora que me ligava à minha mãe, às bênçãos dela e ao calor final que ela havia derramado todo o seu amor para me dar. Antes de eu me mudar, ela havia sorrido, as mãos trêmulas alisando a gola. Disse que a filha dela ia virar mulher casada em breve e que eu deveria usar aquilo para me manter aquecida. Ela bordou as 2 flores para representar paz. Quando os olhos dela já estavam turvos e a respiração fraca, minha mãe faleceu no inverno passado, numa noite congelante como esta. Chorei até a voz falhar e depois vivi como muda. Só sabia trabalhar, economizar dinheiro e me esforçar para comprar um apartamento para ela descansar em paz, mesmo que ela não estivesse mais aqui. O casaco era uma relíquia, a última orientação dela, algo que eu absolutamente não podia deixar para trás na casa de outra pessoa, mesmo que aquela casa fosse se tornar a casa dos meus sogros no dia seguinte. Estacionei embaixo do prédio alto da família de Bruno, na região central de São Paulo. As luzes do corredor lançavam um brilho amarelo pálido, e o vento sussurrava entre as árvores da calçada como um aviso áspero. Saí do carro, os saltos altos, estalando secamente no pavimento. Nas portas de vidro do lobby, vi meu reflexo. Meu cabelo estava em ondas suaves, os lábios pintados de um rosa acastanhado e o delineador afiado. Uma garota prestes a ser noiva, disse a mim mesma: Marina, se acalme. Amanhã é um dia feliz. Entrei no elevador. Nas paredes espelhadas me vi sorrindo. Não era um sorriso radiante, mas forçado, uma tentativa de me tranquilizar. Para o casamento de amanhã, eu havia preparado tudo como se estivesse preparando uma vida inteiramente nova. Escolhi o vestido de noiva com minha mãe 3 meses antes de ela morrer. Custou 15 mil. Minha mãe disse que era caro. Eu disse que só me casaria uma vez e queria estar linda. Ela sorriu, os olhos brilhando, e disse que a filha dela finalmente sabia se amar. Bruno havia reservado o salão do hotel para a recepção bem cedo, pagando o sinal para garantir. Mas o apartamento conjugal em Moema estava inteiramente no meu nome. Era um imóvel de 130 metros quadrados, perto de ótimas escolas, hospital e um grande parque. Eu havia juntado 6 anos de salário corporativo, somado à herança que minha mãe deixou e pegado financiamento para dar a entrada. Bruno havia falado com tanta gentileza na época. Disse que estava tudo bem se o imóvel estivesse no meu nome porque íamos ser marido e mulher. O que era meu era dele, e o que era dele era meu. Eu acreditei nele. Acreditei com toda a fé cega da juventude e dos nossos 5 anos de namoro. 5 anos atrás, conheci Bruno numa festa de fim de ano da empresa. Eu havia sido promovida a coordenadora de projetos e ele era o novo engenheiro líder. Naquela noite ganhei um notebook novo no sorteio da empresa. Bruno tomou a iniciativa de me ajudar a carregar a caixa, sorrindo enquanto me parabenizava. O sorriso dele naquela época era como uma brisa de primavera, amolecendo minhas defesas antes mesmo que eu pudesse erguê-las. A primeira vez que conheci a mãe dele, Dona Lúcia, ela segurou minhas mãos, a voz doce como mel. Disse que me adorava porque eu parecia genuína, trabalhadora
e não usava maquiagem excessiva. Reclamou que as garotas de hoje só pensam em se arrumar e não sabem cuidar de uma família. Fiquei profundamente comovida, pensando em silêncio que havia acertado na loteria com os futuros sogros. Quanto a Letícia, a irmã mais nova de Bruno, ela estava na faculdade na época. Falava dos sonhos e planos, dizendo que queria seguir meus passos e se tornar uma mulher independente. Eu até comprei para ela vários livros de planejamento de carreira como presente. Aquelas memórias passaram aceleradas pela minha mente como um rolo de filme. O elevador apitou e abriu no andar deles. Saí para o corredor, as luzes de sensor de movimento acendendo. Parada diante da porta do apartamento, respirei fundo. Tudo o que eu precisava era tocar a campainha, sorrir, dizer que esqueci o casaco, pegá-lo e ir embora. Simples. Levantei a mão, o dedo pairando a centímetros da campainha. Naquele exato segundo, uma voz ecoou de dentro. A voz de Dona Lúcia era incrivelmente alta e clara, como se estivesse no viva voz, sem se preocupar em ser discreta. Marina, ela acabou de sair. Deus, o jeito que aquela garota sorri me dá nojo. Ela é tão falsa. Congelei, o dedo virando gelo no ar. Outra voz entrou, melodiosa, mas com um tom de deboche. Era Letícia. Mãe, você é uma ótima atriz. Quase ri na cara dela. Engoli em seco, as costas geladas. Uma pergunta sem sentido ecoou na minha mente. Por que elas diriam isso? Dentro, Dona Lúcia riu alto. O cacarejo triunfante de alguém que acabara de ganhar um jogo de alto risco. Claro que estou atuando. Se eu não atuasse, como conseguiríamos colocar as mãos naquele apartamento em Moema? São 130 metros quadrados numa região nobre. Vale pelo menos 4 milhões, sabia? Letícia ofegou, soando animada como uma criança ganhando presente. Assim que o casamento acabar, aquele lugar basicamente pertence ao Bruno. Adicionar o nome dele ao registro vai ser fácil. Depois é só vender e teremos capital inicial suficiente para a startup de tecnologia dele. Certo, mãe? Meus ouvidos começaram a zumbir. Meu coração batia tão violentamente que parecia que ia quebrar as costelas. Adicionar o nome dele ao registro. Vender. Cada palavra parecia um tapa físico. Não no rosto, mas diretamente na minha dignidade. Dona Lúcia continuou falando, o tom ficando mais casual a cada segundo, como se eu não fosse nada além de uma mercadoria que elas estavam avaliando. Não é só o apartamento. Ouvi que a mãe dela conseguiu juntar uma boa poupança antes de morrer. Assim que casarem, se o Bruno jogar bem as cartas e convencer aquele dinheiro a ir para as contas dele, posso facilmente comprar aquele carro novo para você e dar entrada num lugar para você, Letícia. Encostei na parede do corredor. Minhas pernas viraram gelatina. Suor frio escorreu pela espinha, encharcando a blusa fina como água gelada. Na minha mente, todas as palavras doces que Dona Lúcia já havia dito se transformaram em algo repulsivo. Os sorrisos gentis, o segurar de mãos íntimo e as afirmações de me tratar como filha se dissolveram numa peça teatral barata e nojenta. Dentro, a conversa continuava. As risadas, os planos calculados, tudo soava claro. Fora, eu estava completamente petrificada diante da porta. Minha mão ainda suspensa no ar, incapaz de tocar a campainha. Sentia como se meu mundo inteiro tivesse virado de cabeça para baixo, bem diante dos meus olhos. A porta de madeira pesada não se abriu, mas as palavras que passavam pelas frestas perfuravam meus ouvidos e cravavam direto no coração, mais afiadas que qualquer faca. No fim das contas, 5 anos de amor, jantares em família e gestos íntimos não passavam de uma produção elaborada, e eu era simplesmente a atriz principal mais ingênua. A voz de Dona Lúcia continuava, completamente alheia ao fato de que a futura nora estava parada bem do lado de fora, absorvendo cada sílaba. Ah, e mais uma coisa. Letícia, certifique-se de que a Marina derrame algumas lágrimas na recepção amanhã. Faça ela falar sobre como o Bruno a ama e cuida dela. Precisamos que os 2 lados da família vejam o Bruno como um homem de família responsável e dedicado. Letícia riu. Não se preocupe, mãe. Tenho tudo planejado. Durante os brindes, vou exagerar no champanhe dela. Quando estiver bêbada, fica mais fácil de manipular. Estremeci, não de frio, mas de puro nojo. Naquela fração de segundo, algo dentro de mim se quebrou completamente. Não era amor, era minha ilusão.
A ilusão de que, se eu fosse sincera o suficiente, paciente o suficiente e amorosa o suficiente, seria recompensada com uma família decente. Fechei os olhos e respirei fundo. Nenhuma lágrima caiu. Talvez eu estivesse em choque profundo, ou talvez a dor tivesse ultrapassado o limite para chorar. Naquele momento, minha mente se limpou da pergunta "por quê?" e foi substituída por um pensamento cristalino. Eu precisava me salvar. Abri a bolsa. Minhas mãos tremiam, mas minha mente estava terrivelmente afiada. Peguei o celular, deslizei rapidamente e apertei o botão de gravar no aplicativo de memorando de voz. Agachei-me em silêncio e encostei o telefone na fresta inferior da porta. A conversa dentro continuava, ficando mais descarada a cada minuto. Assim que o casamento acabar, o acordo está selado. Aquela garota é uma trouxa e tem pavor de fofoca pública. Mesmo que queira fazer escândalo depois, não vai ter coragem. Exatamente, mãe. Todo mundo que olha de fora só vê como nossa família é generosa. Se ela pedir divórcio depois do casamento, a sociedade vai destruir, lá e chamar, lá de ingrata. Escutei cada palavra. Meu peito estava apertado, mas minha mão segurava o telefone firme como rocha. 3 minutos se passaram, parecendo 3 séculos. Quando senti que tinha evidência suficiente, parei a gravação e guardei o telefone de volta na bolsa. Levantei-me ereta. Não tremia mais. Minha mente estava completamente lúcida. Eu nunca mais entraria por aquela porta como nora deles. Virei-me e caminhei rápido de volta ao elevador. Meus saltos batiam no piso de mármore muito mais alto do que na chegada. Cada passo parecia pisar nos restos despedaçados do meu próprio passado. Dentro do elevador, o espelho refletia meu rosto pálido, os lábios pressionados numa linha fina e os olhos vazios mas gelados. Olhei para mim mesma e de repente soltei uma risada seca com ironia amarga. Marina, você é uma tola, pensei, mas pelo menos acordou a tempo. Meu carro acelerou pela noite, as luzes da Avenida Paulista borrando em riscos amarelos fracos. Só então me lembrei do casaco. O cardigã bordado ainda estava dentro daquele apartamento. Segurei o volante com força. Uma guerra interna feroz se travava dentro de mim. Eu queria voltar para pegá-lo. Desejava desesperadamente, mas só a ideia de tocar a campainha e encarar aqueles rostos me dava náusea física. Esquece, murmurei. Não preciso mais dele. Se aquele casaco ficasse naquela casa, já estaria contaminado. Não por poeira, mas pela escuridão da ganância humana. Entrei na via expressa, abandonando o caminho de volta ao prédio deles, e dirigi direto para o meu pequeno estúdio alugado em Vila Madalena. Eram 30 metros quadrados, um quarto minúsculo e uma sala que servia de cozinha. Era pequeno, mas era o único lugar onde me sentia verdadeiramente segura agora. Destranquei a porta e o ar fresco do apartamento me recebeu. Acendi a luz. Pendurado no cabideiro, meu vestido de noiva branco imaculado balançava levemente com a corrente de ar da janela entreaberta. O luar entrava, fazendo o tule fino irradiar um brilho frio. Parecia um sonho bonito, mas incrivelmente frágil. Olhei para ele por um longo tempo e ri alto. Olha só você, sussurrei. Tão bonito que quase enterrou minha vida inteira. Fui até a janela e afastei as cortinas. O vento da noite entrava trazendo o cheiro úmido da cidade. Peguei um maço de cigarros na gaveta. Não fumava há anos, mas naquela noite precisava de algo para me manter no chão. A fumaça subia no ar, ardendo nos cantos dos olhos. Através da névoa, memórias antigas ressurgiam uma a uma. 5 anos atrás, Bruno havia me perguntado: Marina, se eu ficar pobre para sempre, você vai me desprezar? Eu ri, dei um tapinha no ombro dele e respondi: se formos pobres, vamos trabalhar duro juntos. Não preciso de um homem rico, só preciso de um homem decente. Olhando para trás, minhas palavras eram dolorosamente ingênuas. Essas pessoas não eram pobres de dinheiro, eram completamente falidas de caráter. Meu celular vibrou, me tirando da realidade. O nome de Bruno piscou na tela. Olhei para ele por um longo tempo antes de finalmente atender. Marina, você chegou em casa? A voz dele estava tão carinhosa quanto sempre. Por que não me mandou mensagem? Eu estava preocupado. Encostei na parede. Minha voz estava tão notavelmente calma que até eu me surpreendi.
Estou em casa. Ah, que bom. Está cansada hoje? Visitar minha mãe deve ter sido exaustivo para você. Quase ri alto. É, respondi. Bruno riu. Minha mãe adora você. Não parava de elogiar você, Marina. Amanhã é o dia do nosso casamento. Observei a fumaça do cigarro se dissipar no quarto. Bruno disse devagar. Deixa eu fazer uma pergunta. Claro, pergunte. Você me ama? Houve uma pausa perceptível do outro lado da linha. Por que está perguntando isso do nada? Ele soltou uma risada forçada. Claro que amo você. Por que mais estaríamos nos casando? Certo, respondi. Eu só estava pensando. Não liga para mim. Não pense demais. Todo mundo fica ansioso antes do casamento. Durma cedo. Ok. Temos que acordar bem cedo amanhã. Ok, disse e desliguei. Joguei o telefone no sofá. Meu coração não doía. Estava só dormente. O arquivo de áudio de 3 minutos no meu bolso era como um bloco de gelo, mas era a única coisa me impedindo de desabar. Virei-me para olhar o vestido de noiva. Depois examinei meu estúdio minúsculo. Tudo ali havia sido construído com minhas próprias mãos. Minha carreira, meu dinheiro, minha casa, meus sonhos. Está tudo bem, disse a mim mesma. Amanhã pode não ser um casamento, mas será o dia em que finalmente começo a viver para mim. Se vocês, os ouvintes, estão sintonizados na minha história agora e se sentem qualquer pena de mim, por favor deem like e se inscrevam para acompanhar minha jornada. O apoio de vocês é a motivação de que preciso para continuar contando a verdade e compartilhando a história de superação de uma mulher que quase entregou a vida inteira para as pessoas erradas. Apaguei o cigarro, desliguei as luzes e me deitei na cama. A noite paulistana era interminável, mas dentro de mim um amanhecer frio e duro estava lentamente nascendo. Mal dormi aquela noite. Não porque estava chorando e não porque a dor era insuportável, mas porque minha mente estava terrivelmente alerta. Cada detalhe, cada frase, cada sorriso falso da família de Bruno passava num loop como um filme em câmera lenta do qual eu não conseguia escapar. Olhei para o teto familiar do estúdio. As luzes âmbar da rua entravam e os sons do trânsito lá fora diminuíam conforme as horas passavam. Fiquei ali com a mão no peito, sentindo as batidas do coração. Era estranho. Meu coração ainda batia. Eu ainda estava viva. Simplesmente não sentia mais a ansiedade ansiosa pelo amanhã que eu tinha antes. Amanhã deveria ser o dia do meu casamento. Sentei-me, acendi o abajur da mesa e abri a gaveta debaixo da escrivaninha de madeira. Dentro havia uma pilha organizada de pastas. A escritura do apartamento em Moema no meu nome, meu contrato de trabalho, 6 anos de rolerites e declarações de imposto, e um pequeno envelope marrom. Dentro do envelope estava o cartão de débito ligado à herança que minha mãe deixou. Meus dedos tocaram o envelope e tremeram levemente. Minha mãe havia segurado minha mão, a voz fraca, mas resoluta. Marina, mantenha esse dinheiro completamente escondido. Não conte para os sogros. Não tenho um bom pressentimento sobre isso. Na época, ri e disse que ela estava exagerando. Agora, olhando para trás, só queria voltar no tempo, abraçá-la forte e dizer: me desculpe por não ter acreditado em você. Destravei o celular, coloquei os fones de ouvido e reproduzi a gravação de áudio novamente. Marina, ela acabou de sair. Deus, o jeito que aquela garota sorri me dá nojo. A voz de Dona Lúcia enchia o quarto silencioso. Cada respiração e inflexão cristalina. Não avancei, nem pausei. Forcei-me a ouvir tudo como uma forma brutal de queimar a ponte atrás de mim. Quando terminou, coloquei o celular de lado. Não havia mais dúvidas. Não havia... Talvez eu tenha entendido errado, ou talvez ela tenha se expressado mal. Isso não era um mal-entendido. Era uma conspiração calculada. Levantei-me e fui até o cabideiro. O vestido branco ainda estava lá, silencioso e alheio. Estendi a mão para tocar o tule macio e uma onda repentina de humor negro me invadiu. Desculpe, sussurrei. Não é culpa sua. Eu só escolhi o noivo errado para ficar ao lado. Endireitei o vestido e voltei para a escrivaninha. Pela primeira vez naquela noite, abri o laptop, não para trabalhar, mas para encontrar o número da tia Carmen. Carmen era a melhor amiga da minha mãe e uma advogada de sucesso em litígios civis. Quando minha mãe estava viva, Carmen visitava com frequência e me dizia: você precisa endurecer, menina. Não deixe ninguém pisar em você. Olhei o relógio.
Eram 3 da manhã. Minha mão pairou sobre o trackpad. Hesitei por alguns segundos, depois fechei o laptop. Ainda não era a hora. Precisava pensar nisso meticulosamente. Se eu cancelasse o casamento, o que aconteceria? A família de Bruno entraria em fúria. Parentes estendidos fofocariam. Amigos e colegas fariam perguntas invasivas. Alguns teriam pena de mim, outros me julgariam, e os curiosos examinariam cada movimento meu. Mas se eu não cancelasse, perderia meu apartamento, o meu dinheiro e todo o respeito que tinha por mim mesma. Comparado a isso, o que importavam alguns boatos? Fiz a mim mesma uma pergunta simples. Se minha mãe estivesse viva, o que ela ia querer que eu fizesse? A resposta veio mais rápido do que eu esperava. Ela ia querer que eu sobrevivesse. Ia querer que eu me tratasse com o respeito que merecia. O amanhecer chegou. Luz pálida entrando pelas persianas e pintando o quarto em tons suaves de cinza. Levantei-me e fui ao banheiro. Joguei água gelada no rosto, me acordando completamente. Olhando no espelho, percebi que meus olhos haviam mudado. A ingenuidade tinha ido embora. Os sonhos românticos estavam mortos. Tudo o que restava era compostura fria e resolução absoluta. Tudo bem, disse a mim mesma. Vamos trabalhar. Troquei para roupa corporativa afiada. Camisa branca impecável, calça preta sob medida e cabelo preso num coque elegante. Não era vestido de noiva. Não era traje de noiva. Era o uniforme de uma mulher saindo para resolver a transação de negócios mais crítica da vida dela. Preparei uma xícara de café preto. O sabor amargo cobriu a língua, mas era imensamente reconfortante. Na minha cabeça, uma estratégia passo a passo se cristalizou. Passo 1. Anunciar o cancelamento. Passo 2. Bloquear toda a comunicação para evitar manipulação emocional. Passo 3. Trazer assessoria jurídica para proteger meus bens e minha reputação. Limpo, eficiente, sem mensagens de texto longas. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Letícia. Marina, lembre-se de dormir hoje. Você tem que ser a noiva mais linda mais tarde. Li a mensagem e ri. Uma risada genuína sem amargura. Não se preocupe, pensei. Estou mais acordada do que nunca. Não respondi. Abri o iMessage e puxei a conversa de Bruno. A foto de perfil dele ainda era uma foto nossa sorrindo brilhantemente durante uma viagem a Angra dos Reis no ano passado. Olhei para a foto por 3 segundos, depois digitei a mensagem. Bruno, o casamento está cancelado. Não vamos nos casar. Sem explicações, sem reclamações, sem pontos de exclamação. Apertei enviar. O recibo de entrega apareceu. Meu coração deu um pulo enorme. Depois se acomodou num ritmo lento e estável. Uma onda bizarra de alívio me invadiu como se uma pedra enorme tivesse sido tirada da minha espinha. Imediatamente, meu celular explodiu. Uma ligação de Bruno. Depois de Dona Lúcia, depois de Letícia. Olhei a tela piscar, calmamente estendi a mão e desliguei o aparelho completamente. Não era porque estava com medo. Era porque sabia que dizer qualquer coisa para eles agora era inútil. Aquelas pessoas não se importavam com a verdade, só se importavam com o lucro delas. Sentei-me na cadeira e observei o sol da manhã inundar o quarto. Um novo dia estava começando. Não era o dia do meu casamento, mas era o dia em que eu retomava minha vida. Se você está ouvindo minha história agora, talvez sinta um nó na garganta, talvez esteja com raiva, ou talvez tenha pena de mim. Mas acredite que depois de noites sem dormir e agonizantes como essas, sempre há um caminho mais brilhante esperando adiante. Respirei fundo, liguei o celular novamente e disquei o número da tia Carmen. Tia Carmen, disse assim que ela atendeu. Minha voz estava rouca, mas decisiva. Preciso da sua ajuda. É uma emergência. Houve silêncio do outro lado por um breve momento, antes de o tom dela mudar para profissionalismo afiado. Me conte, o que está acontecendo, Marina? Olhei pela janela para a luz da manhã, batendo nos prédios de tijolos do outro lado da rua. Não vou me casar, disse, e preciso que você me ajude a proteger tudo o que minha mãe me deixou. Tia Carmen chegou ao meu apartamento assim que o horário de rush da manhã começou. Estava vestida num terninho cinza afiado, cabelo num coque apertado, expressão severa, mas olhos cheios de calor. No momento em que entrou, examinou o quarto, o olhar demorando no vestido de noiva no canto, antes de pousar em mim. Você está aguentando? Assenti, oferecendo um sorriso fraco.
Não era o sorriso trêmulo da noite anterior, mas um notavelmente firme. Estou bem. Nunca pensei com tanta clareza na vida. Ela não perguntou mais nada. Largou a pasta, sentou-se à minha frente na pequena mesa de jantar e puxou um bloco de anotações e uma caneta. Comece do início. Me dê todos os detalhes. Não omita nada. Contei tudo, desde voltar ao prédio alto para pegar o cardigã, até cada palavra que ouvi pela porta, até o arquivo de áudio de 3 minutos que estava no meu celular. Quando reproduzi a gravação para ela, o pequeno quarto pareceu congelar. Carmen ouviu atentamente, sem interromper. Quando o áudio terminou, ela soltou um longo e pesado suspiro. Você é incrivelmente sortuda, disse devagar. Sortuda por ter ouvido e ainda mais sortuda por ter tido presença de espírito para gravar. Ri, sentindo uma mistura de ironia e absurdo. Nunca imaginei que precisaria fazer algo assim. A vida nos dá lições muito caras, respondeu Carmen. Mas se você se recusa a aprendê-las, o preço final é muito maior. Ela abriu a pasta e puxou uma pilha de papéis em branco. Me escute com muita atenção. Regra número 1. Você absolutamente não pode fraquejar. Aquela família vai tentar todas as táticas possíveis. Vão bombardear seu celular, aparecer chorando, culpar você e até ameaçar. O único objetivo deles é fazer você ceder. Assenti. Regra número 2. Você não entrega um único documento original de nenhuma propriedade no seu nome, independentemente das desculpas deles. Entendido? Entendido. Regra número 3. Carmen olhou nos meus olhos. Se qualquer comunicação precisar acontecer, acontece comigo presente. Você não fala com ele sozinha. As palavras dela não eram para confortar. Eram um salva-vidas jogado exatamente quando eu estava me afogando. Meu celular começou a tocar alto, ilustrando perfeitamente o ponto. O nome de Bruno piscou na tela. Olhei por um segundo, depois atendi. Coloquei no viva voz e deixei o aparelho na mesa. Marina, onde diabos você está? A voz de Bruno havia perdido toda a ternura habitual. Soava frenético e profundamente agitado. Você tem ideia do tipo de palhaçada que está fazendo? Estou em casa. Qual casa? Como você ousa cancelar o casamento sem dar uma explicação adequada? Olhei para a tia Carmen. Ela deu um leve aceno. Bruno, disse com calma. Minha mensagem foi muito clara. O casamento está cancelado. Acabou. Por causa de quê? Bruno rosnou. Me diga. Você não pode ser tão irracional assim. Irracional? Soltei uma risada seca. Você realmente quer saber o motivo? Sim, quero ouvir. Não respondi verbalmente. Peguei o celular, naveguei até o memorando de voz e apertei play, segurando o alto-falante perto do microfone. A voz de Dona Lúcia, as risadas de Letícia, cada sílaba condenatória ecoou alto. Do outro lado da linha ficou um silêncio mortal, salvo pela respiração pesada e errática de Bruno. Quando o trecho terminou, finalmente falei. Precisa ouvir mais motivos? Um longo e sufocante silêncio se estendeu antes de Bruno finalmente gaguejar, a confiança completamente destruída. Marina, me deixe explicar isso. Minha mãe estava só falando bobagem. Não é assim que eu me sinto. Ah, é mesmo? Perguntei. E quanto ao apartamento? E quanto à herança da minha mãe? E quanto a me embebedar na recepção? Marina, só me escute um segundo. Você entendeu completamente errado. Bruno estava perdendo a compostura. Não exagere. O casamento está todo pago. Os convidados, o salão, os fornecedores. Se você cancelar agora, vai humilhar as duas famílias. Sorri. E você parou para pensar que eu estaria perdendo a vida inteira. Bruno ficou em silêncio. De repente, outra voz tomou a linha. Marina, querida, não escute uma gravação boba e tire conclusões precipitadas. Eu só disse aquelas coisas porque estou preocupada com seu futuro com o Bruno. Olhei pela janela, o sol da manhã agora cegantemente brilhante. Dona Lúcia, disse devagar, você não precisa mais atuar. Eu ouvi o suficiente. O que isso quer dizer? Sempre te tratei como minha própria carne e sangue. Se você me tratasse como sua própria carne e sangue, interrompi, não estaria planejando vender meu apartamento pelas minhas costas. Dona Lúcia engasgou com as palavras por um segundo antes de o tom dela subir. Sua ingrata, com quem você acha que está falando? Respirei fundo. Estou falando com a verdade. Naquele momento, tia Carmen se inclinou. O tom incrivelmente suave, mas letal. Bom dia, Dona Lúcia.
Meu nome é Carmen. Sou advogada e, a partir desta manhã, assessora jurídica da Marina. A linha ficou completamente silenciosa. Carmen continuou. De agora em diante, qualquer comunicação vai diretamente para meu escritório. Qualquer tentativa de assédio, difamação ou tentativa de reivindicar os bens da minha cliente será totalmente documentada e processada ao máximo da lei. Demorou um bom tempo antes de Bruno falar novamente, a voz visivelmente encolhida. Marina, você realmente quer levar isso tão longe? Olhei fixamente para o celular. Não estou levando longe demais. Estou parando exatamente onde precisa parar. Encerrei a chamada. O quarto voltou ao silêncio, mas não era o silêncio pesado e sufocante da noite anterior. Era o silêncio nítido e aliviador que segue uma grande tempestade. Tia Carmen olhou para mim, um brilho de orgulho nos olhos. Você se saiu excelentemente. Afundei na cadeira e soltei um longo suspiro. Tia Carmen disse, não estou nem perto de devastada como achei que estaria, porque acordei a tempo. Olhei para o vestido branco. Pela primeira vez, não senti nenhum arrependimento. Preciso que você me ajude com mais uma coisa, disse. Nos últimos 5 anos, a família de Bruno pegou emprestado uma quantia significativa de mim. Quero cada centavo de volta. Carmen assentiu. Junte todos os recibos, extratos bancários e registros de transferência. Separe o principal dos juros que se aplicam. Me dê tudo. Levantei-me, fui até a escrivaninha e abri a gaveta. Os extratos bancários impressos e os logs de transferências digitais me encaravam. Cada valor um lembrete gritante. Graças a Deus mantive o rastro de papel, murmurei. Carmen sorriu. Isso não é sorte, é você sendo inteligente. Do lado de fora, São Paulo estava completamente acordada. As pessoas ainda iam para casamentos, ainda faziam brindes, ainda acreditavam em posts perfeitos do Instagram. Mas dentro daquele estúdio minúsculo, eu desmontava metodicamente uma armadilha que havia sido montada para mim ao longo de 5 anos. Sabia que a tempestade estava longe de acabar, mas pelo menos estava em terreno sólido. Depois daquela ligação matinal, meu apartamento de 30 metros quadrados praticamente se transformou num centro de guerra jurídico. Carmen puxou a cadeira para perto da escrivaninha, ligou o laptop e organizou os documentos em pilhas arrumadas e intimidantes. Preparei mais café, coloquei uma xícara na frente dela e sentei do outro lado. Não havia conversa fiada. Trabalhamos como 2 pessoas resolvendo uma equação complexa onde a resposta era minha paz de espírito futura. Entregue todo o histórico de transações, comandou Carmen, a voz firme. Quanto mais detalhado, melhor. Assenti, deslizando o arquivo que havia preparado, 17 transferências separadas. Cada uma com uma desculpa anexada. Às vezes era a emergência da família, às vezes Letícia precisava de ajuda com a faculdade, às vezes precisavam de fundos para reformas ou um empréstimo ponte temporário. Os valores variavam de R, 1.000 e 500 a R, 25 mil. O total era R, 150 mil. Carmen leu tudo meticulosamente, analisando os registros como uma promotora revisando uma acusação. A primeira transferência, observou, enviada diretamente para a conta de Dona Lúcia, linha de memorando diz empréstimo temporário. A segunda, mesma conta. A terceira, enviada para o Zé da Letícia. Soltei uma risada oca. Na época, achava que era simples. Íamos ser família. Eles diziam que estavam apertados, então ajudei. Carmen olhou para mim por cima dos óculos. Você não estava errada em ajudar. Só estava errada em ajudar pessoas que não mereciam. O comentário dela realmente me fez rir, uma risada leve e desimpedida, talvez porque, finalmente, alguém validava objetivamente minha realidade. Meu celular vibrava constantemente na mesa. Uma barragem de mensagens inundava a tela. Bruno, Marina, por favor, só me deixe explicar. Letícia, meu Deus, Marina, podemos só conversar? Por que está exagerando tanto? Um número desconhecido ligou. Olhei e deixei tocar. Carmen olhou para a tela e acenou com a mão. Não atenda. Eles estão testando as águas para ver se você vai ceder. Silenciei o celular e virei de boca para baixo. Naquele exato momento, achei a situação incrivelmente irônica. Agora, eu deveria estar sentada numa cadeira de maquiagem, vestindo um vestido de noiva, sorrindo para os convidados do casamento.
Em vez disso, estava somando cada real que havia emprestado, preparando para recuperar legalmente minha dignidade. A vida realmente não vem com roteiro pronto. Ao meio-dia, Carmen havia redigido a carta oficial de exigência de pagamento. A linguagem era dura, legalmente vinculante e completamente desprovida de emoção. Li uma vez, sentindo como se estivesse lendo sobre a vida de uma estranha. Assine, disse ela. Peguei a caneta e assinei meu nome com autoridade absoluta. A caligrafia trêmula do passado havia desaparecido completamente. Feito. Carmen fechou a pasta. Vou mandar entregar esta tarde. Se eles tiverem algum juízo, vão acertar. Se não, temos um rastro de papel à prova de balas. Expirei profundamente. Carmen, me sinto muito mais leve porque finalmente parei de mentir para mim mesma. Naquela tarde, depois que Carmen saiu, finalmente tive um momento sozinha. A luz do sol entrava pela janela, iluminando o vestido de noiva ainda pendurado no canto. Olhei para ele, fui até lá e passei a mão gentilmente sobre o tecido. Desculpe, sussurrei. No final você nunca foi para mim. Tirei o vestido do cabide, dobrei com cuidado e coloquei dentro de uma caixa grande de armazenamento. Não sabia o que ia fazer com ele ainda, mas sabia de uma coisa com certeza. Nunca ia vesti-lo para entrar numa vida fraudulenta. Meu celular vibrou novamente. Dessa vez, Bruno ligava da linha do escritório. Olhei o identificador de chamada por um segundo antes de atender. Marina. A voz dele estava rouca. Você realmente quer levar as coisas a esse extremo? Recostei na cadeira completamente indiferente. Não, Bruno. Só quero de volta o que é legalmente meu. Vou pagar você de volta. Mas, por favor, dispense a advogada. Podemos resolver isso entre nós. Bruno, conversei com você o suficiente nos últimos 5 anos. Marina, pense nisso. Nos amamos por 5 anos. Você não pode simplesmente apagar tudo por causa de alguns comentários idiotas. Não foram só alguns comentários. Respondi friamente. Foi a forma fundamental como vocês todos me viam como um alvo. A linha ficou em silêncio. Vou falar com minha mãe, ofereceu finalmente. Fale com quem quiser, disse, mas a partir deste segundo, qualquer coisa sobre meu dinheiro ou minha reputação passa pela minha advogada. Desliguei. Dessa vez não tremi, não senti pena, não hesitei. Naquela noite, cozinhei um simples prato de macarrão e coloquei uma playlist de jazz suave. Pela primeira vez em dias, o barulho na minha cabeça havia desaparecido completamente. De repente percebi que, se isso não tivesse acontecido, teria passado o resto da vida interpretando o papel de esposa subserviente, atuando como caixa eletrônico particular para os sogros. O pensamento me fez estremecer fisicamente, mas depois sorri. Escapei, disse a mim mesma. Se vocês, os ouvintes, ainda estão comigo até aqui, se sentem aliviados que finalmente parei de ficar em silêncio e aguentar o abuso, por favor deem like e se inscrevam no meu canal. Cada pedaço do apoio de vocês é um lembrete de que uma mulher se levantando para se proteger nunca está verdadeiramente sozinha. A noite caiu e abri a janela para deixar a brisa fresca de São Paulo entrar. Pela primeira vez em uma semana, dormi profundamente. Não sonhei com o casamento. Não sonhei com a porta entreaberta. Sabia que amanhã traria mais caos, mas estava pronta para ele. Na manhã seguinte, acordei exatamente quando o alarme tocou às 6h30. Era meu horário habitual para o trabalho. Por uma fração de segundo, confusão nublou meu cérebro. Pensei, só por um momento, que hoje era o dia em que ia vestir o vestido de noiva. Sentada diante do espelho, esperava ouvir o zumbido de um secador e sentir cheiro de laquê. Mas um segundo depois, a realidade voltou. A emoção avassaladora não era tristeza, era alívio profundo. Estiquei-me e abri as persianas. O céu de São Paulo estava de um azul raro e nítido. A luz do sol batia nos prédios de tijolos do outro lado da rua, projetando um brilho quente e tranquilo. Era só um dia normal, e aquela normalidade absoluta me fazia sentir incrivelmente segura. Me arrumei para o trabalho como em qualquer outra terça-feira. Camisa branca impecável, calça preta sob medida, sapatilhas. Ninguém sabia que hoje deveria ser o primeiro dia da minha lua de mel, e eu não tinha absolutamente nenhum desejo de divulgar. Minha vida privada ia permanecer privada. Assim que saí do apartamento, meu celular vibrou. Não era Bruno. Era um número desconhecido. Olhei a tela por alguns segundos, depois atendi.
Alô, é a Marina? Uma voz rouca de homem de meia-idade latiu pelo alto-falante. Sim, falando. Aqui é o tio do Bruno. Que diabos está acontecendo entre vocês dois? Toda a família estendida está em polvorosa por causa dessa palhaçada que você fez. Parei no topo da escada, encostando no corrimão. Qual versão da história o senhor quer ouvir? A versão verdadeira. Olha, menina, casamento é coisa séria. Se vocês tiveram uma briga, mantenham entre quatro paredes. Por que explodiu assim? Sorri. O senhor tem razão. É coisa séria. Por isso exige transparência absoluta. A verdade é que cancelei o casamento e tenho motivos extremamente válidos. Que motivos poderiam justificar essa bagunça? Mantive a resposta curta. Se quiser os detalhes, convido o senhor a contatar minha advogada. Todas as evidências estão na mesa dela agora. A linha ficou quieta por alguns segundos antes de o tom dele amolecer. Marina, olha, vocês estão juntos há muito tempo. Só espero que reconsidere. Já considerei muito cuidadosamente, disse. Minha decisão é final. Desliguei. Saindo pela porta da frente, o vento fresco bateu no meu rosto e meu coração estava completamente tranquilo. Sabia que esse tipo de ligação continuaria chegando, mas como ondas pequenas contra um quebra-mar, elas não tinham mais o poder de me desequilibrar. No escritório, tudo era como de costume. Colegas davam bom dia, perguntavam sobre entregas de projetos e discutiam reuniões futuras. Nenhuma pessoa mencionou o casamento. Talvez porque eu sempre mantive minha vida pessoal relativamente privada, ou talvez porque todo mundo estava consumido pelas próprias vidas. De repente percebi que o mundo não para de girar só porque um casamento é cancelado. O casamento só havia sido o centro do universo na minha cabeça. Durante o almoço, comia uma salada na mesa quando meu celular vibrou. Dessa vez era Dona Lúcia. Olhei o identificador, soltei um suspiro pesado e atendi. Marina. A voz dela estava drasticamente diferente de alguns dias atrás, estranhamente suave e suplicante. Onde você está agora? Estou no trabalho. Podemos, por favor, só conversar? Deixa eu te buscar. Só nós duas. Mulher para mulher. Ri. Dona Lúcia, acho que não temos mais nada para discutir em particular. Você está brava comigo? A voz dela falhou, fingindo um soluço. Sou uma velha, Marina. Às vezes falo coisas idiotas. Por favor, encontre no seu coração a capacidade de me perdoar. Olhei pela janela do escritório, observando o sol do meio-dia refletir nos arranha-céus. Dona Lúcia, não estou brava. Só não confio em uma única palavra que você diz mais. O que isso significa? Significa que, de agora em diante, você trata diretamente com minha advogada. Não estou interessada em ouvir mais explicações suas. Do outro lado, a fachada dela rachou instantaneamente, o tom endurecendo. Marina, não nos empurre para o canto. Nossa família tem uma reputação a manter. Soltei uma risada cínica. Uma reputação não se constrói com mentiras. Uma reputação se constrói com as ações. Desliguei e imediatamente bloqueei o número. Minhas mãos tremiam levemente, mas meu peito estava incrivelmente leve. Parecia que finalmente havia trancado uma porta que deveria ter sido trancada anos atrás. Naquela tarde, Carmen me mandou mensagem. Eles receberam a carta de exigência. Estão pedindo para negociar um acordo. Li a mensagem, pressionei os lábios e respondi: cuide disso para mim, Carmen. Não vou me encontrar com eles pessoalmente. Carmen respondeu imediatamente: não se preocupe, só foque em viver sua vida. Guardei o celular e mergulhei de volta nas planilhas. Minha mente não era mais atormentada por imagens de Bruno ou da família dele. Em vez disso, estava cheia de prazos de lançamento, deadlines e a realidade mundana da vida corporativa. E era exatamente aquela realidade mundana que me ancorava de volta à minha órbita correta. Depois do trabalho, parei no supermercado local. Enquanto esperava na fila do caixa, de repente percebi que estava assobiando baixinho. Era um hábito que não tinha há anos. De volta ao apartamento, cozinhei uma refeição gostosa e assisti ao Jornal da Noite enquanto comia. A vida continuava. Não parava só porque uma cerimônia não aconteceu. Antes de me deitar, abri o armário e peguei um casaco diferente. Um que minha mãe havia costurado para mim anos atrás e que mantinha guardado com segurança. Vesti e fiquei diante do espelho de corpo inteiro. Era bege suave. O design era simples
e os pontos um pouco irregulares, mas era incrivelmente quente. Mãe, sussurrei. Estou bem agora. No espelho, a mulher que me encarava não parecia exausta nem aterrorizada. Ela simplesmente irradiava a compostura calma de alguém que havia sobrevivido a um desastre massivo e finalmente descoberto exatamente o que queria. 3 dias depois que cancelei o casamento, a inevitável reação chegou. Não se manifestou como confronto direto, mas como fofoca tóxica se infiltrando por mensagens de texto, olhares de lado e perguntas aparentemente inocentes que eram afiadas como agulhas. Naquela manhã, quando sentei na minha baia, a colega da mesa ao lado se inclinou. O tom era uma mistura de curiosidade mórbida e simpatia fingida. Ei, Marina, ouvi que algo aconteceu no fim de semana passado. Olhei para cima e ofereci um sorriso notavelmente calmo. Cancelei meu casamento. Os olhos dela se arregalaram. Sério? Por que tão de repente? Não éramos compatíveis, respondi simplesmente. Ela pausou por alguns segundos. Depois assentiu devagar. Faz sentido. Casamento é compromisso para a vida toda. Ela rolou a cadeira de volta para a mesa. Mas eu sabia que o moinho de rumores não ia parar por aí. Ao meio-dia, meu celular vibrou. Era uma mensagem de uma conhecida mútua que havia participado de vários jantares com a família de Bruno. Marina, ouvi um boato louco que você largou o Bruno porque ele não ganhava o suficiente. É verdade? Li e ri alto. Não porque achei engraçado, mas porque era tão previsivelmente clichê. Digitei exatamente 2 palavras em resposta. Não é. Depois deixei o celular de lado. Não ofereci defesa. Não entrei em discussões. Naquela tarde, Carmen ligou. O outro lado começou a campanha de difamação. Foi direta. Estão dizendo para todo mundo que você desprezou a renda do Bruno e fez exigências financeiras absurdas. Fiquei perto da janela do escritório, observando o trânsito do rush se formar nas ruas abaixo. Imaginei que sim, Carmen. Quer que eu emita uma declaração formal para calá-los? Balancei a cabeça mesmo que ela não pudesse ver. Ainda não. Não tenho desejo de entrar numa briga pública de lama. Tem certeza? Tenho certeza. As pessoas que realmente me conhecem não precisam de explicação. E as que querem acreditar no pior de mim não vão ligar para a verdade de qualquer jeito. Carmen soltou um suspiro pesado. Você é realmente filha da sua mãe. Sorri. Minha mãe havia dito aquelas mesmas palavras para mim anos atrás, quando foi falsamente acusada de algo no trabalho. Nos dias seguintes, os boatos se espalharam como fogo em mato seco. Algumas pessoas me mandavam mensagem diretamente para pescar detalhes. Outras rodeavam e outras simplesmente me olhavam diferente na copa. Escolhi a estratégia absolutamente melhor para lidar com isso. Vivi minha vida. Chegava no trabalho no horário, entregava resultados excelentes, conduzia reuniões e apresentava dados como se um casamento cancelado fosse a coisa menos interessante sobre mim. Toda noite, cozinhava jantar, lia meus livros e fazia yoga leve. Minha vida se recusava a ser descarrilada por fofoca. Às vezes, quando estava completamente sozinha no apartamento, me perguntava momentaneamente se deveria me defender publicamente. Mas então lembrava da ganância pura na voz de Dona Lúcia atrás daquela porta, da risada maligna de Letícia enquanto planejava roubar meu apartamento e da realidade gelada daquele áudio de 3 minutos. Sabia que meu silêncio não era sinal de fraqueza, era um distintivo de autorrespeito. Uma noite, recebi uma ligação de Bruno. Era de um número desconhecido, mas reconheci a voz no segundo em que ele falou. Marina? Soava completamente exausto. Só quero te fazer uma pergunta. Pode falar. Você algum dia realmente me amou? Recostei no sofá, olhando a luz âmbar projetando sombras na parede. Eu amei você, disse com sinceridade. Amei muito. Então como você pôde ser tão cruel? Não estou sendo cruel, cortei. Só me recuso a ser cega. A linha ficou em silêncio mortal. Marina, sussurrou. Finalmente percebi o quanto estraguei tudo. Expirei. Bruno, quer você tenha estragado ou não, não importa mais para mim. Não pode me dar só mais uma chance? Balancei a cabeça. Existem portas que, uma vez fechadas, só causam mais dor se você tentar abrir de novo. Ele não discutiu. A ligação terminou em silêncio absoluto. Naquela noite, não estava triste, nem triunfante. Só senti um vazio passageiro no peito que foi rapidamente preenchido por uma paz profunda. Alguns dias depois, Carmen ligou com uma atualização.
Eles concordaram com os termos de pagamento, anunciou. Vamos dividir em 3 parcelas de R, 50 mil cada. A primeira transferência cai na sua conta na semana que vem. Assenti no telefone. Obrigada, Carmen. Quer estar presente para assinar o acordo com eles? Não, respondi imediatamente. Você tem minha procuração. Cuide disso. Feito. Desliguei e fiquei perto da janela por um longo tempo. Do lado de fora, o skyline de São Paulo estava iluminado. A cidade funcionava perfeitamente, completamente indiferente a tragédias pessoais. De repente percebi que, desde a noite em que cancelei o casamento, não havia derramado uma única lágrima por perder Bruno. Só havia chorado pela versão ingênua de mim mesma que havia depositado fé nas pessoas erradas. E agora que aquela versão de mim havia ido embora, minhas lágrimas também haviam secado. Se alguém me perguntasse se os boatos cruéis doíam, eu diria sim. Mas aquela dor não era nada comparada à agonia de me acorrentar a uma vida onde eu não pertencia. Abri o armário e peguei a caixa de armazenamento contendo meu vestido de noiva. Não abri. Não havia pressa. Tudo exigia tempo, inclusive deixar ir completamente. Sentei na cama, abri meu diário e escrevi uma única frase. O silêncio não é fraqueza, é ter a força de saber que você não precisa mais provar nada para ninguém. Fechei o diário e apaguei o abajur. Do lado de fora, o trânsito zumbia e a cidade rugia. Mas dentro do meu pequeno apartamento, eu aprendia a ficar de pé em meio aos boatos, confiando somente nas minhas próprias 2 pernas. Aquela semana se arrastou em ritmo de lesma, como se a cidade tivesse intencionalmente desacelerado para me deixar recuperar o fôlego. Indo para o trabalho de manhã, voltando para casa à noite, andando por aquelas ruas familiares, comecei a notar algo estranho. A ansiedade crônica que costumava pesar no meu peito havia desaparecido completamente. No lugar dela havia um espaço quieto e vazio. Não era intimidante. Parecia um quarto que finalmente havia sido limpo profundamente depois de anos acumulando lixo inútil. Na tarde de sexta, enquanto finalizava os relatórios do fim de semana, meu celular vibrou. Uma notificação bancária apareceu na tela. Era breve, robótica e completamente desprovida de emoção. No entanto, me fez congelar por vários segundos. Uma transferência de R, 50 mil, foi creditada na sua conta. Olhei para aqueles dígitos. Não pulei de alegria. Não respirei um suspiro massivo de alívio e não senti a euforia alta que esperava. Só me senti ancorada, sólida, como ver um tijolo sendo colocado exatamente onde deveria estar numa fundação. Carmen ligou minutos depois. A primeira parcela foi compensada, disse. Eles não ousaram perder o prazo. É, respondi. Obrigada, Carmen. Como você se sente? Pensei por um segundo. Me sinto completamente normal. Carmen riu baixinho. Essa é a melhor reação possível. Normal significa que eles não te têm mais pela garganta, financeiramente ou emocionalmente. Depois de desligar, recostei na cadeira do escritório e olhei pela janela. Era fim de outono. As nuvens estavam baixas e a luz do sol pálida. Uma colega passou pela minha mesa, sorriu e comentou: "Você parece incrivelmente relaxada hoje, Marina." "Estou", sorri de volta, só amarrando algumas pontas soltas. "Projeto grande?" "Aprendendo a deixar ir", respondi. Ela não insistiu, só assentiu com conhecimento e foi embora. Algumas coisas não se traduzem bem em conversa fiada de escritório e guardá-las para si é mais que suficiente. Naquela noite, voltei para o apartamento mais cedo que o habitual. Entrando pela porta, o espaço me recebeu com a sensação familiar de madeira, roupa limpa e a vida que eu havia curado para mim. Acendi as luzes, sentei na escrivaninha e abri o app do banco. Não para obcecar com o saldo, mas para validar para mim mesma que tudo estava voltando à ordem certa. Lembrei de cada vez que havia transferido dinheiro para a família de Bruno, às vezes no meio do jantar, às vezes presa numa reunião, às vezes acordada à meia-noite por uma mensagem frenética sobre uma emergência. Toda vez que apertava enviar, costumava dizer a mim mesma: "Está tudo bem. Ajudar a família é uma coisa boa", mas no fundo, sempre havia uma ansiedade vaga que eu me forçava a suprimir. Não precisava mais suprimir nada. Fui ao armário, peguei a caixa contendo o vestido de noiva e coloquei na cama. Sentei de frente para ela. Por um longo tempo, só olhei para a tampa de papelão sem abrir. "Sabe de uma coisa?" Sussurrei,
como se falasse com um velho amigo. Algumas coisas são bonitas, mas não foram feitas para serem guardadas. Finalmente levantei a tampa. O vestido branco estava perfeitamente dobrado dentro, sem rugas, completamente intocado pelo dia que deveria celebrar. Passei a mão sobre o tule. Parecia fresco e leve. Não havia mais dor, nem arrependimento, só uma sensação distante e desbotada de nostalgia. Fechei a caixa. Ainda não havia decidido completamente o destino final dela, mas sabia com certeza absoluta que nunca ia vesti-lo para entrar num casamento falso. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Letícia, irmã de Bruno. Marina, pagamos a primeira parcela. Espero que você consiga deixar o passado para trás e seguir em frente. Li a mensagem, mas não respondi imediatamente. Alguns minutos depois, digitei uma única frase. Pagar uma dívida é obrigação legal, não favor. Depois bloqueei o número dela, sem palavras extras, sem abrir a porta para debates desnecessários. Naquele fim de semana, fiz uma limpeza profunda no apartamento. Não limpei só para tirar poeira. Limpei para purgar. Joguei fora itens ligados a memórias antigas, coisas que havia comprado especificamente porque achava que usaria na futura casa conjugal. Com cada item jogado na caixa de doação ou no lixo, me sentia um pouco mais leve. Por volta do meio-dia, enquanto limpava a estante, encontrei uma foto antiga escondida entre dois romances. Era uma foto de Bruno e eu da nossa primeira viagem à praia em Ubatuba. Estávamos os dois sorrindo de orelha a orelha, cabelo voando selvagemente no vento. Olhando para a foto, não estava com raiva, não estava triste, só sentia uma pena profunda pelas duas pessoas naquela imagem, porque elas haviam genuinamente acreditado que a vida era infinitamente mais simples do que realmente é. Coloquei a foto num envelope em branco e enfiei no fundo da gaveta da escrivaninha. Não rasguei nem queimei. Memórias não precisam ser destruídas violentamente, só precisam ser guardadas. Naquela noite, sentei na pequena varanda de incêndio com uma caneca de chá de ervas. Lá embaixo, crianças do bairro brincavam, entregadores passavam correndo, e os sons da vida urbana ecoavam nas paredes de tijolos. Pela primeira vez em semanas, me sentia totalmente reconectada ao mundo real. Não estava mais presa no purgatório entre o que foi e o que deveria ter sido. Pensei na minha mãe. Pensei nela me dizendo para proteger meus bens e me proteger. Na época, não compreendia a gravidade das palavras dela. Agora, entendia completamente. Mãe, sussurrei para o vento, não precisa mais se preocupar comigo. Uma sensação quente floresceu no peito. Não era uma alegria explosiva cinematográfica, era uma paz durável e quieta. Quando a noite caiu, deitei na cama e rolei as notícias no celular por um pouco antes de desligar. Estava oficialmente curada da vontade de verificar se alguém havia ligado ou mandado mensagem. Meu universo não girava mais em torno de fantasmas do passado. Antes de dormir, anotei no diário. O dinheiro voltou, mas mais importante, minha mente não está mais sendo mantida refém. Apaguei o abajur e a escuridão envolveu o quarto como um casulo protetor. E dentro daquele casulo, sabia que estava evoluindo mais devagar do que gostaria, mas com certeza absoluta. Um mês depois do casamento cancelado, percebi que algumas feridas não precisam de tempo para cicatrizar. Só precisam da verdade nua e crua para parar o sangramento. Minha vida lentamente voltou a um ritmo familiar. Não era barulhenta, não era dramática, mas era sólida. Me sentia como alguém que finalmente havia aprendido a ficar completamente ereta numa tempestade de vento. Naquela manhã, acordei mais cedo que o habitual. O ar estava fresco, a luz do sol fina. Preparei meu café e fiquei perto da janela, observando o bairro acordar. A cafeteria local do outro lado da rua já puxava shots de espresso. O ritmo da vida parecia notavelmente próximo e autêntico. Meu celular vibrou, uma mensagem de tia Carmen. A segunda parcela foi compensada, bem no prazo. Li e digitei de volta uma única palavra. Entendido. Sem emojis, sem pontos de exclamação, porque a essa altura o dinheiro era só dinheiro. Um detalhe logístico da minha vida, não uma corrente enrolada no meu pescoço. Me vesti para o trabalho. Logo antes de pegar as chaves, meus olhos pousaram na caixa de armazenamento no canto do quarto, contendo o vestido de noiva. Ela havia ficado ali por quase um mês. Silenciosa, como uma pergunta esperando resposta.
Pausei por um momento. Depois peguei a bolsa e saí. Hoje tinha assuntos mais urgentes para resolver. Durante o almoço, recebi uma ligação de volta de uma instituição de caridade local em São Paulo. Eles se especializavam em coletar vestidos de noiva doados para dar a mulheres de famílias carentes que não podiam pagar um vestido para o grande dia. A mulher no telefone foi incrivelmente gentil e não fez perguntas sobre meus motivos. Encerrei a ligação e fiquei em silêncio por um minuto. Sabia que era a hora. Quando saí do trabalho, voltei correndo para o apartamento, peguei a caixa e coloquei na mesa de jantar. Dessa vez, abri sem hesitação. O vestido branco ainda era de tirar o fôlego, mas não parecia mais um aperto na garganta. Transferi cuidadosamente o vestido para uma capa protetora e coloquei um pequeno cartão escrito à mão dentro. Minha caligrafia era limpa e deliberada. Este é um vestido novo. Que a mulher que o vestir entre num casamento cheio de honestidade e respeito. Não assinei meu nome. Quando cheguei à boutique da instituição, uma jovem voluntária me recebeu. Ela abriu a capa e os olhos se arregalaram. Nossa, isso é praticamente de grife. Está tão novo. Sorri. Mas não preciso mais dele. A garota olhou para mim, hesitando levemente. Tem certeza que não quer guardar? Não está triste em se desfazer? Pensei por um segundo. Não, respondi, porque guardei algo muito mais valioso. Ela assentiu, os olhos brilhando levemente. Saindo para as ruas de São Paulo, o crepúsculo havia chegado. Os postes de luz acendiam. Meu peito não estava vazio como temia que pudesse estar. Em vez disso, estava cheio até a borda com um alívio indescritível. Parecia que havia devolvido com sucesso um sonho que nunca me pertenceu em troca de recuperar minha realidade real. Mais tarde, naquela noite, recebi uma mensagem da minha melhor amiga, Siena. Ouvi que você doou o vestido? Sim. Nossa, você é durona. Ri e respondi. Não é sobre ser durona. É sobre se recusar a arrastar peso morto. Siena mandou um emoji de riso. Estou marcando um fim de semana em uma cabana no interior de São Paulo. Você precisa respirar ar puro. Topo, respondi. Tranquei o celular e sentei na beira da cama. Minha mente voltou para a versão de mim mesma de poucos meses atrás, uma mulher freneticamente equilibrando amor, dever e o medo paralisante de perda. A versão atual de mim não era necessariamente mais inteligente ou inerentemente superior. Simplesmente tive coragem de encarar a realidade um pouco mais cedo que a maioria. Naquela noite, Carmen ligou. A transferência final está agendada para a semana que vem. Assim que cair, os livros estão permanentemente fechados. Entendi, disse. Obrigada por tudo, Carmen. Sei que foi um dor de cabeça. Não foi nada comparado à dor de cabeça que você evitou. Ela riu. Tia Carmen, disse suavemente. Não quero mais ouvir nenhuma atualização sobre aquela família. Sei, não vai ouvir. Descanse tranquila, Marina. Desliguei e apaguei as luzes. Deitada no escuro, não visualizei uma porta entreaberta. Não ouvi risadas zombeteiras ecoando atrás de mim. O único som era a respiração rítmica estável de uma mulher completamente em paz. Se vocês, os ouvintes, acompanharam minha história até aqui, se sentiram a raiva, a pena e o alívio final quando me recusei a entrar num casamento catastrófico, por favor deem like e se inscrevam. O amor e o apoio de vocês são uma fonte enorme de encorajamento, provando para mim e para inúmeras outras mulheres que escolher a si mesma nunca é a escolha errada. Na manhã seguinte, vesti o casaco bege que minha mãe fez para mim e saí pela porta. O casaco não era de grife. Os pontos não eram impecáveis, mas era quente. Minha mãe costumava dizer, viva com integridade e o universo cuida do resto. Acreditei nela. Não virei noiva. Não tive a recepção suntuosa. Não caminhei pelo corredor num vestido branco, mas atravessei um limiar muito mais importante na minha vida. Um limiar onde parei de entregar as chaves da minha felicidade para qualquer outra pessoa. E olhando para trás, sou profundamente grata. Grata por aquela noite congelante antes do casamento. Grata pela porta ligeiramente entreaberta. Grata pela gravação de áudio de 3 minutos. Porque sem essas coisas, teria pagado por aquele erro com o resto da vida. Depois que o vestido de noiva saiu do apartamento, minha vida não pareceu vazia como as pessoas assumiam que seria. Em vez disso, se encheu de objetivos tangíveis e concretos. Talvez
livre da taxação mental de navegar um casamento nebuloso, eu finalmente pudesse ver exatamente quão reto era meu próprio caminho. Numa manhã de segunda, entrei na sala de reuniões principal da empresa, carregando uma pilha grossa de relatórios. O grande projeto de Q4 que eu liderava estava em andamento há 3 meses. Anteriormente, enquanto planejava o casamento, havia considerado passar a apresentação para Bruno, pensando que, como íamos ser marido e mulher, deixar ele levar o crédito ajudaria a carreira dele e nossa família. Pensar nisso agora só me fazia sorrir. Minha diretora olhou ao redor da mesa. Marina, o chão é seu. Obrigada, respondi. De pé diante do projetor, clicando pelas métricas, gráficos e previsões que eu havia construído com tanto esforço, senti uma onda intensa de pertencimento. Esse era meu palco. Não precisava de maquiadora profissional e não precisava de vestido de noiva. Só precisava do meu foco e da minha competência. Entreguei a apresentação impecavelmente, sem um único gaguejo. Respondi perguntas rápidas da vice-presidente com facilidade. Quando a reunião terminou, a diretora me puxou de lado. Trabalho excepcional hoje, Marina. Sorri. Só estou fazendo o meu trabalho. Durante o almoço, enquanto comia na copa, uma colega sênior mencionou aleatoriamente. Marina, ouvi que você passou por um período bem difícil recentemente. Coloquei o garfo de lado, olhei nos olhos dela e ofereci um sorriso gentil. Não foi exatamente um período difícil. Foi só eu pisando no freio antes de dirigir para um precipício. Ela me encarou por um momento, depois assentiu com respeito. Saber quando ir embora exige muita coragem. Percebi então que nem todo mundo estava lá para me julgar. Quando as pessoas veem você firme, elas instintivamente oferecem respeito. Naquela tarde, Carmen mandou mensagem. A última parcela caiu. O assunto está oficialmente encerrado. Li a mensagem. Não me senti ansiosa, não me senti animada, só me senti leve. Obrigada, Carmen. Naquela noite liguei para alguém que não falava há um tempo. Dona Jenkins, antiga vizinha da minha mãe. Alô, Dona Jenkins. É a Marina. Ah, Marina, querida, faz tanto tempo. Como você está? Estou bem. Só queria perguntar, minha mãe deixou alguma caixa no seu depósito antes de falecer? Dona Jenkins pausou. Na verdade, sim. Ela me deu uma bolsa de lona para guardar. Mantive em segurança. Obrigada, sussurrei, a garganta apertando. Naquele fim de semana, dirigi até o antigo complexo de apartamentos onde cresci. O bairro estava exatamente o mesmo, embora a bodega da esquina tivesse uma nova marquise. Dona Jenkins me entregou a bolsa de lona verde desbotada. Dentro havia alguns álbuns de fotos antigos, um caderno de couro gasto e um envelope fino. Abri o caderno. A caligrafia familiar da minha mãe inclinada na página. Marina, minha doce menina, se você está lendo isso, significa que não estou mais com você. Não fique triste. Só quero uma coisa para você. Trate-se com o máximo respeito, sempre. Fiquei no estacionamento por um longo tempo. As palavras dela não pregavam sacrifício, não pregavam resistência. Elas me ensinaram a única lição que importava. Seja ferozmente leal a si mesma. No caminho de volta para a cidade, parei no meu apartamento em Moema. O imóvel de 130 metros quadrados nunca havia sido pisado pela família do meu ex-noivo. Cheirava a tinta fresca, sol e silêncio absoluto. Destranquei a porta, fiquei no meio da sala de estar enorme e explodi em risadas. Bem, pelo menos você não perdeu o imóvel. Brinquei comigo mesma em voz alta. Naquela noite, liguei para Siena. Estou oficialmente me mudando para o apartamento em Moema este fim de semana. Cala a boca. Sério? Nunca estive mais séria. Vou levar o vinho e a furadeira, prometeu ela. Minha primeira noite no apartamento, dormi num colchão inflável no chão da sala. Sem cama de verdade ainda. Tetos altos, iluminação âmbar suave. Pela primeira vez na vida, percebi que o futuro não precisava ser pintado com o pincel do casamento. Podia começar bem ali, num apartamento vazio com uma mulher e uma quantidade infinita de liberdade. Na manhã seguinte, o app do banco me notificou novamente. Uma transferência de R$ 50 mil foi creditada na sua conta. A última parcela. Olhei para ela, depois deslizei para longe. Estava terminado, sem mais laços, sem mais bagagem. Preparei café e fiquei na varanda privativa, observando o skyline de São Paulo acordar. Minha mente estava completamente livre de ir-se.
Só havia a realização concreta de que havia feito a escolha absolutamente certa. Podia não ter tido um casamento de conto de fadas, mas tinha uma vida ampla e aberta, onde nunca precisava abaixar a cabeça para comprar uma falsa sensação de segurança. Peguei o casaco bege da minha mãe, saí e tranquei a porta atrás de mim. A tranca clicou no lugar, afiada, metálica e definitiva. Era o ponto final no fim de um capítulo muito longo. Andando pelo corredor, sabia que o caminho à frente não era garantido como paraíso, mas era um caminho que eu havia escolhido sozinha. Morando no apartamento em Moema por cerca de 2 semanas, lentamente me acostumei à sensação de existir sozinha, num espaço significativamente maior que meu antigo estúdio. Toda manhã, a luz do sol entrava pelas janelas do chão ao teto, projetando sombras longas e serenas nos pisos de madeira. Não havia mais mensagens urgentes, não havia mais check-ins manipuladores e absolutamente nenhuma sensação de precisar relatar meu paradeiro para alguém. As primeiras noites, dormi leve, não por ansiedade, mas porque meu sistema nervoso ainda se recalibrava para a autonomia completa. Mas logo estava dormindo como uma pedra, um sono profundo, sem ser perturbada por pesadelos de portas batendo ou olhos gananciosos de pessoas tramando pelas costas. Manhãs significavam fazer café na prensa francesa, abrir a porta da varanda e respirar fundo. A cidade era barulhenta e implacável, mas dentro dessas paredes eu tinha monopólio do silêncio. No escritório corporativo, as pessoas haviam seguido completamente em frente. O casamento cancelado era notícia velha. A conversa girava em torno de projeções do CUM, avaliações de desempenho e planos de fim de semana. Isso reforçava a verdade dura. O mundo não para suas tragédias pessoais e certamente não para a felicidade de outra pessoa. Uma tarde, minha diretora me chamou na sala dela. Marina, começou, recostando na cadeira. O Conselho Executivo está considerando colocar você no comando de uma vertical completamente nova. O estresse vai dobrar, mas a compensação e as ações vão acompanhar. Sentei-me perfeitamente ereta. Está me perguntando se estou pronta? Estou pronta. Respondi sem perder o ritmo. Ela assentiu e sorriu. Pensei que sim. Saindo da sala dela, meu coração batia um pouco mais rápido. Não de medo, mas de pura adrenalina. Era uma sensação familiar, uma que eu havia negado a mim mesma por anos. No passado, sempre que uma oportunidade surgia, eu considerava Bruno primeiro. Ele vai se sentir emasculado? A mãe dele vai achar que sou ambiciosa demais? Aquelas perguntas estavam mortas e enterradas. Naquela noite, passei horas organizando o apartamento. Siena veio ajudar a montar uma estante e pendurar algumas gravuras de arte minimalistas. Conversamos enquanto trabalhávamos, a furadeira zumbindo intermitentemente. Você mudou, sabia? Observou Siena, limpando as mãos. Como assim? Você está mais leve, sorriu. Antes você sempre parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Pensei por um segundo, porque eu costumava achar que minha felicidade dependia de manter todo mundo satisfeito. E agora? Agora, percebo que enquanto não me trair, estou bem. Siena não acrescentou, só assentiu. Algumas conversas não precisam de conclusão profunda. Naquele fim de semana, dirigi até o cemitério da Consolação para visitar o túmulo da minha mãe. O céu era um azul ininterrupto, a brisa de outono fresca. Coloquei um pequeno buquê de hortênsias brancas contra a lápide e fiquei ali por um longo tempo. Não chorei, não reclamei. Só conversei com ela sobre coisas mundanas. Minha promoção, o novo apartamento, a receita de salmão que havia aperfeiçoado. Mãe, sussurrei, estou indo muito bem. Não preciso mais fingir. O vento agitou as árvores de ipê, enviando uma chuva de folhas douradas para a grama. Tomei como resposta dela. No caminho de volta, parei num supermercado de alto padrão nos Jardins. Na fila do caixa, percebi que estava sorrindo para absolutamente nada. Não por motivo específico, mas só porque minha vida parecia incrivelmente suficiente. Uma noite, enquanto encolhida no sofá lendo, meu celular acendeu com uma mensagem de um número não salvo. Marina, é o Bruno. Só quero dizer que sinto muito. Olhei para a tela brilhante por vários minutos. Não estava com raiva. Não estava tremendo. Não sentia a menor vontade de responder. Eventualmente deletei a mensagem.
Não foi por despeito. Simplesmente não tinha mais banda para interpretar o papel de perdoadora graciosa para fazer um homem culpado se sentir melhor. Alguns pedidos de desculpas chegam tarde demais, e a melhor coisa que você pode fazer é se recusar a deixá-los te arrastar para trás. Nas semanas seguintes, comecei a correr pela pista da Marginal toda manhã. Com cada quilômetro, o suor escorria pelas costas e minha mente clareava. Me sentia intensamente conectada ao meu próprio corpo, à minha própria respiração, ao meu próprio batimento cardíaco. Tudo pertencia a mim. Não estava compartilhando e não estava racionando. Uma manhã, enquanto alongava perto da água, uma senhora mais velha passeando com seu Golden Retriever sorriu para mim. Uma jovem correndo aqui tão cedo. Você deve ter muita disciplina. Sorri de volta. Só estou aprendendo a viver nos meus próprios termos. Ela assentiu, os olhos enrugando. Essa é a melhor coisa que você pode aprender. O comentário simples dela ressoou comigo pelo resto do dia. Naquela noite, olhando ao redor da sala de estar lindamente mobiliada, percebi uma verdade fundamental. A felicidade não é sobre adicionar outra pessoa à sua vida. É sobre não precisar encolher a si mesma para caber neles. Peguei meu diário e escrevi uma nova entrada. Ser comum não é aterrorizante. O que é aterrorizante é viver uma vida que não pertence realmente a você. Coloquei a caneta de lado e apaguei o abajur de chão. Do lado de fora, o skyline de São Paulo brilhava. Dentro, um capítulo completamente novo havia começado. Quieto, discreto, mas inegavelmente real. O inverno chegou atrasado aquele ano. São Paulo, no final de dezembro, não estava congelante ainda. Estava só frio o suficiente para justificar um casaco de lã pesado. Eu havia me adaptado completamente ao meu novo ritmo. Um ritmo completamente desprovido de logística de casamento, cardápios de buffet e gerenciamento de sogros, girando inteiramente em torno das minhas próprias ambições. Numa tarde de sexta, depois do trabalho, parei numa cafeteria aconchegante perto do rio. Tinha iluminação suave e tocava jazz baixo. Levei meu notebook, pretendendo ajustar alguns slides para uma apresentação de segunda. Era um dia perfeitamente normal, até ouvir uma voz familiar perto dos fundos da cafeteria. Marina, olhei para cima. Bruno estava parado ali. Parecia mais magro, envolto num sobretudo escuro, os olhos uma mistura de choque e extrema hesitação. Por uma fração de segundo, pensei que podia entrar em pânico, mas não. A emoção avassaladora era simplesmente desapego. Ele parecia um estranho. Oi, Bruno, disse, dando um aceno educado e breve. Ele ficou congelado por um momento antes de puxar a cadeira do outro lado, mantendo uma distância respeitosa. Não esperava te encontrar aqui. Trabalho por perto, respondi. Venho às vezes. A atmosfera não estava tensa, mas certamente não era calorosa. Parecia exatamente duas pessoas que costumavam saber tudo uma da outra de repente percebendo que eram só estranhos que compartilhavam um passado. Bruno me encarou, a expressão conflituosa. Você parece tão diferente. Como? Você parece em paz, disse baixinho. Sorri. Provavelmente porque não estou mais na defensiva. Ele olhou para baixo, traçando a borda da xícara de café. Tenho pensado muito. Começou a trazer o passado. Ok, disse. Nem encorajando, nem parando. Sinto muito, continuou, a voz mal acima de um sussurro. Por não ter te protegido, por deixar as coisas saírem tanto do controle. Olhei para ele por um longo tempo, não para pesar se deveria perdoar-lo ou não, mas para verificar algo muito mais importante. As palavras dele ainda tinham algum poder sobre mim? Bruno, disse metodicamente, você pedir desculpas é seu direito. Se eu preciso ouvir ou não é meu. Ele olhou para cima, visivelmente desconcertado. Não estou pedindo você de volta. Só precisava dizer em voz alta. Entendo. Assenti. E eu ouvi. Naquele exato momento, percebi que não estava mais esperando por uma explicação impecável, nem precisava de um fechamento cinematográfico. Alguns relacionamentos morrem não porque o amor acaba, mas porque a capacidade de confiar seca. Bruno ficou em silêncio por um tempo antes de perguntar. Você está feliz? Não precisei pensar. Estou bem, respondi, e para mim isso é mais que suficiente. Ele deu um sorriso triste e resignado. Fico feliz em ouvir isso. Não dissemos muito mais. Sem reminiscências, sem acusações, sem promessas vazias de manter contato.
Quando guardei o notebook e me levantei para sair, ele não tentou me parar. Cada um seguiu para suas vidas separadas. E dessa vez era verdadeiramente separado. Saindo para a Avenida Paulista, o vento gelado mordia minha gola. Puxei o casaco mais apertado e caminhei devagar pela calçada. Meu coração não estava turbulento, não estava vazio. Só parecia que finalmente havia completado um círculo que nunca tentei ativamente desenhar. Naquele fim de semana, Siena me arrastou para uma exposição de fotografia no centro. A galeria apresentava retratos crus e realistas da vida urbana. De pé diante de uma foto em preto e branco de uma mulher de meia-idade, comendo sozinha na janela de um boteco, Siena cutucou meu ombro. "Você às vezes tem medo de ficar sozinha?" perguntou. Balancei a cabeça. "Tenho muito mais medo de viver uma mentira." Siena riu e entrelaçou o braço no meu. Justo. Quando cheguei em casa, abri meu diário antigo e folheei as entradas dos últimos meses. Podia literalmente rastrear minha própria evolução da caligrafia trêmula e aterrorizada cheia de perguntas para as afirmações afiadas e definitivas do presente. Peguei uma caneta e adicionei mais uma linha. Limites são as únicas coisas que te mantêm amarrada a si mesma. No dia seguinte, o RH enviou a carta oficial de oferta para o novo cargo de diretora. As responsabilidades eram massivas. A pressão seria intensa, mas eu não tinha medo. Porque agora sabia que, não importava o que acontecesse, tinha a espinha para ficar de pé sozinha. Naquela noite, liguei para a tia Carmen. "Carmen, tudo está finalmente, oficialmente encerrado." "Sei," ela riu. "Posso ouvir na sua voz." "Ouvir o quê?" "O som de uma mulher que estabeleceu suas fronteiras." Sorri para o telefone. Depois de desligarmos, saí para a varanda e olhei para a grade espalhada de São Paulo. Cada janela iluminada era uma vida diferente, um conjunto diferente de escolhas. Não sabia exatamente o que meu futuro reservava, mas sabia que a partir deste dia em diante, qualquer um que quisesse um lugar na minha vida teria que respeitar as fronteiras que eu havia traçado. Não para manter as pessoas fora, mas para garantir que me tratasse direito. Conforme o ano novo chegava, percebi que havia perdido completamente o hábito de perguntar ao universo: por que isso aconteceu comigo? Aquela pergunta costumava me assombrar toda hora acordada logo depois que o casamento desmoronou, presa no cérebro como uma farpa que eu não conseguia extrair. Mas um dia, enquanto corria pela minha rota habitual no parque, sentindo a respiração sincronizar e o suor acumulando nas costas, tive uma epifania. Perguntar por que não te impulsiona para frente. Perguntar como vou viver a partir de hoje, sim. O trabalho me engoliu num novo vórtice exigente. A nova vertical que eu dirigia não deixava espaço zero para distração, reuniões de estratégia seguidas, negociações com fornecedores, apagar incêndios, tarefas que eu costumava evitar porque tinha medo de ser agressiva demais ou ofuscar meu parceiro. Não mais. Dei um passo à frente. Assumi responsabilidade. Falei com clareza e tomei decisões implacáveis. Havia dias em que o estresse era tão pesado que chegava em casa, largava a bolsa e me deitava no tapete da sala olhando para o teto em completo silêncio. Mas, estranhamente, não era uma exaustão tóxica que esmagava a alma. Era a fadiga satisfatória de alguém que se arrastava na direção certa. Uma tarde depois de uma grande apresentação para um novo cliente, minha vice-presidente passou pela minha mesa. "Marina, vou ser honesta. Se você fosse a mesma pessoa de 6 meses atrás, eu nunca teria entregado esse portfólio para você." Ri. "E agora? Agora durmo tranquila sabendo que você está no comando." Carreguei aquele elogio comigo durante toda a viagem de trem para casa. Não porque precisava de validação corporativa, mas porque confirmava que minha transformação não foi desencadeada por alguém me abandonar. Foi desencadeada por eu abandonar uma versão obsoleta e medrosa de mim mesma. Naquele fim de semana, Siena me convidou para a cabana da família dela no interior de São Paulo. Uma área rural tranquila com pomares de maçã e galos te acordando ao amanhecer. Aceitei imediatamente. Pegamos um ônibus conversando o caminho todo sobre absolutamente tudo. "Você tem medo de nunca se casar?" perguntou Siena meio brincando, meio séria enquanto observávamos a paisagem rural passar. Olhei pela janela. "Claro", disse, "mas tenho infinitamente mais medo de casar com a pessoa errada." Siena bufou. "Ouvi isso, porque já paguei a mensalidade dessa lição." Acrescentei.
As noites na cabana eram completamente escuras. Sentamos na varanda, enroladas em cobertores, bebendo cidra quente e ouvindo os grilos. Nenhuma de nós trouxe o passado. Não dissecamos psicologia masculina, nem debatemos casamento moderno. Falamos de coisas pequenas e tangíveis. Um novo hobby para tentar, uma viagem para a Europa para planejar, uma receita complexa para tentar. Percebi então que a felicidade não exige marcos cinematográficos massivos. Ela prospera nos momentos em que você não sente mais necessidade de se esconder de si mesma. De volta à cidade, recebi um e-mail convidando para um programa curto de treinamento executivo no Rio de Janeiro. A eu antiga teria agonizado sobre isso. Quem vai cuidar do apartamento? É tempo de mais longe do relacionamento? A eu nova respondeu. Confirmou em 5 minutos. Aquela viagem destravou algo mais dentro de mim. Debates intensos em salas de reunião, networking com mulheres brilhantes e ferozmente independentes de todo o país. Todo mundo tinha uma história. Algumas eram divorciadas, algumas eram ferozmente solteiras, algumas eram felizmente casadas. Mas o denominador comum era que nenhuma delas usava o status de relacionamento para calcular seu valor como ser humano. Uma noite, num jantar de networking no Rio, uma mulher alguns anos mais velha que eu perguntou: "Você algum dia entra em pânico com a ideia de acabar sozinha?" Pensei e dei a resposta mais verdadeira que tinha. Entro em pânico com viver uma mentira muito mais do que com viver sozinha. Ela sorriu, erguendo a taça de vinho. "Então você já ganhou metade da batalha." Não perguntei qual era a outra metade, mas sabia no fundo que significava que havia parado de fazer desculpas para pessoas que me tratavam mal. Quando voltei para São Paulo, instituí um novo ritual. Um dia por mês, eu desconectava completamente. Sem amigos, sem hora extra, sem redes sociais, só eu. Cozinhava, lia, caminhava à beira do rio e escrevia no diário. Não escrevia para um público. Escrevia para ouvir meu próprio monólogo interno com clareza. Numa página escrevi: "Eu costumava achar que precisava que alguém me escolhesse. Agora sei que tenho que me escolher primeiro." Numa noite chuvosa, enquanto regava as plantas na varanda, uma amiga mútua me mandou mensagem perguntando se eu estaria aberta a um encontro às cegas com um cara que ela conhecia. A mensagem era educada e completamente sem pressão. Li. Não estava irritada, nem animada. Só digitei de volta: "Obrigada, vou pensar." Não estava fechando a porta para novas possibilidades, mas também não estava escancarando por desespero. O contraste entre essa ambivalência calma e o pânico frenético do relógio biológico dos meus 20 e poucos anos era impressionante. Mais tarde naquela noite, fiquei diante do espelho do banheiro. A mulher que me olhava de volta não era uma noiva em potencial, nem era uma vítima traumatizada. Era só uma mulher comum que sabia exatamente o que toleraria e o que não toleraria. "Você está indo muito bem", disse para meu reflexo. Do lado de fora, uma chuva constante de São Paulo batia no vidro. Preparei uma xícara de chá de camomila e sentei perto da janela, ouvindo a tempestade. Naquele momento fugaz, não precisava de um plano de 5 anos. Não precisava de uma apólice de seguro para o futuro. Só precisava da certeza absoluta de que quando acordasse amanhã, ainda estaria vivendo uma vida que havia escolhido ativamente, e isso era mais que suficiente. O tempo passou tão quietamente que, se você não prestasse atenção, assumiria que nada havia mudado. Mas eu sabia melhor. Dia após dia, algo dentro de mim havia se assentado, solidificando como a superfície de um lago depois de uma tempestade violenta. A água estava como vidro, sem mais ondulações de perguntas sem resposta, sem mais correntes subterrâneas me arrastando de volta para um capítulo fechado. Numa manhã ensolarada de primavera, quando o sol estava finalmente quente o suficiente para deixar a porta da varanda aberta, fiquei diante do espelho de corpo inteiro no meu quarto recém-decorado. O vidro refletia uma mulher num suéter simples de cachemira, cabelo preso num coque bagunçado, rosto sem maquiagem, mas olhos penetrantemente claros. Olhei para mim mesma por um longo tempo, não para escrutinar uma falha, e não para me encher de afirmações falsas. Só olhei para mim como você olha para um amigo leal que caminhou pelo inferno ao seu lado. "Você se saiu bem", sussurrei. Não era um discurso motivacional. Era um reconhecimento atrasado e profundamente merecido. Um reconhecimento de que, quando as fichas estavam baixas,
Não me abandonei. O trabalho era exigente. Estávamos na reta final do lançamento do Q2. Praticamente vivia entre salas de conferência, pulando de departamento em departamento. Algumas noites não saía do arranha-céu até estar completamente escuro lá fora. Saindo para o vento cortante, meu estômago roncava, lembrando que havia pulado o jantar. Mas em vez de desabar, sentia uma alegria bizarra e intoxicante. Era a alegria de uma mulher que sabia exatamente onde seus pés estavam plantados e exatamente para onde estava caminhando. Uma noite, enquanto revisava projeções do Q3, minha vice-presidente passou pela minha mesa. Marina já pensou em subir para a suíte de vice-presidente no ano que vem? Olhei para cima, genuinamente pega de surpresa. Não pensei tão à frente. Para ser honesta, bem, eu pensei, disse ela secamente. E você deveria. Sorri. Não por arrogância, mas pela pura realização de que, pela primeira vez em anos, alguém avaliava meu valor inteiramente baseado no meu intelecto e garra, completamente divorciado do meu potencial para ser uma boa esposa ou nora complacente. Naquela noite, fui para casa e preparei um jantar simples. Enquanto esperava a água ferver, rolei o rolo da câmera do celular. Passei por fotos antigas, fotos que uma vez jurei que nunca teria estômago para olhar novamente. Mas enquanto olhava para elas agora, meu peito não doía. Elas só pareciam incrivelmente distantes, como olhar para o mapa de uma cidade onde eu costumava morar. Senti uma onda de gratidão, grata porque aquela cidade havia me ensinado lições brutais e ainda mais grata porque havia feito as malas e saído. No fim de semana seguinte, participei de uma corrida de 5K beneficente organizada por um grupo de mulheres que havia conhecido recentemente. O parque estava lotado ao amanhecer, todo mundo tremendo nas jaquetas corta-vento, rindo e alongando. Enquanto alinhava no corredor de largada, uma garota ao meu lado perguntou: "Qual é sua meta de passe hoje?" "Só terminar." Ri. "Igual aqui." Ela sorriu. "Só correndo pelo prazer." "Exatamente, pelo prazer." Quando a buzina tocou, meus tênis bateram no pavimento num ritmo estável. O ar fresco enchia meus pulmões. Sentia cada fibra muscular, cada impacto do pé no asfalto. Cada passo era um manifesto silencioso de que esse corpo, essa vida, pertencia exclusivamente a mim. Não estava alugando e não estava deixando ninguém mais dirigir. Depois da corrida, o grupo saiu para um brunch. A conversa animada com mimosas era vibrante. Ninguém me interrogou sobre meu status marital. Ninguém cavou meu trauma passado. Debatemos movimentos de carreira, trocamos recomendações de podcasts e mapeamos viagens de verão. Percebi que quando você para de colar um rótulo de mercadoria danificada na própria testa, o mundo para de ler. Naquela tarde, abri as janelas do apartamento para deixar a brisa da primavera lavar o ar parado. Na minha mesa de centro, meu diário agora estava grosso de páginas. Folheei até o começo, traçando o arco da minha própria sobrevivência, dos rabiscos frenéticos e em pânico de uma mulher traída, para a lógica limpa e arquitetônica das minhas entradas recentes. Peguei uma caneta e adicionei uma nova página. Chega um dia em que você não precisa mais provar para ninguém que está bem, porque finalmente está. Mais tarde naquela noite, Siena passou com comida delivery. Sentamos de pernas cruzadas no tapete, comendo tailandês direto das caixas. "Você algum dia se arrepende?" perguntou Siena, a voz caindo para um registro sério. "De cancelar o casamento?" "É." Mastiguei a comida, pensando por uma fração de segundo. Não. Se me arrependo de algo, é de ter duvidado da minha própria intuição em primeiro lugar. Siena assentiu, apontando os hashes para mim. "Você é de uma raça diferente agora, Marina." "Diferente porque não estou mais aterrorizada de perder coisas", respondi. "Perder o quê?" "Perder um cara, perder um relacionamento, perder um status social. Agora, a única coisa que me aterroriza perder sou eu mesma." Siena não respondeu, só ergueu o refrigerante Diet e tocou na minha lata. Depois que ela saiu, sentei sozinha no apartamento quieto. O brilho âmbar das luzes da rua pintava o teto. Pensei no gauntlet que havia corrido não para lamentar, mas para oficialmente fechar o livro sobre ele. Alguns traumas não precisam ser cirurgicamente extraídos do cérebro. Só precisam ser arquivados na gaveta correta da memória. Levantei-me e examinei minha casa. As plantas em vasos, as estantes curadas, o tapete macio,
Cada item estava ali porque eu queria que estivesse. Naquele exato momento, minha vida não era uma obra-prima cinematográfica, mas era autêntica e era minha. Antes de me deitar, fiquei diante do espelho uma última vez. A mulher que olhava de volta não possuía um sorriso radiante e cegante, nem carregava uma sombra trágica. Ela estava só em paz. E percebi que a paz é, na verdade, a forma mais rara e mais letal de força. Você não tem nada a temer, disse em voz alta. Do lado de fora, São Paulo estava encerrando a noite, e pela primeira vez em uma eternidade, me enfiei sob as cobertas e adormeci sem contrabandear uma única ansiedade sobre o amanhã para os meus sonhos. Aquela primavera se dissolveu no verão sem esforço. Não houve reviravoltas dramáticas, nem epifanias cinematográficas grandiosas, e certamente nenhuma ligação chocante à meia-noite para jogar meu coração em arritmia. Minha vida havia travado numa órbita estável e confiável, e a pura previsibilidade dela me fez perceber que esse era o santuário que eu havia caçado a vida toda, não um salão de recepção lotado, e não o título de esposa de alguém. Numa manhã de domingo, acordei naturalmente. Abri as portas da varanda, deixando o sol suave da manhã lavar a sala. Não era cegante, nem escondido atrás de nuvens. Estava exatamente certo. Preparei uma xícara de chá Earl Grey. Sentei na cadeira de madeira da varanda e observei a rua abaixo. As calçadas estavam vivas com corredores, passeadores de cães e pessoas carregando sacolas de mercado. Todo mundo tinha seu próprio universo privado de estresse e alegria. Nenhum deles sabia que eu uma vez havia ficado no precipício absoluto de um casamento desastroso, e nenhum deles precisava saber. Simplesmente não importava mais. Meu celular vibrou. Uma notificação do banco confirmou minha transferência automática de poupança. Não havia transferências pendentes, nenhuma dívida pendente e nenhuma corda financeira me ligando à ganância de outra pessoa. Olhei para a tela e desliguei o celular. Os números que costumavam causar ataques de pânico agora eram só dados. Por volta do meio-dia, caminhei até o mercado de agricultores do bairro para comprar alguns produtos frescos e um filé de salmão selvagem. O vendedor, um cara simpático que me reconheceu, sorriu enquanto embrulhava o peixe. Preparando um banquete hoje? Salmão assado com aspargos. Sorri de volta. Caprichando só para uma pessoa, hein? Ele riu. Pausei. Depois respondi honestamente. Porque quero comer algo delicioso. Ele riu, me entregando a sacola. Mas para mim não era piada. Era uma verdade profunda que não exigia justificativa filosófica. Eu mereço ser tratada excepcionalmente bem, especialmente por mim mesma. Naquela tarde, um e-mail apareceu do RH. Era a papelada finalizada para minha promoção a diretora. Não houve festa grande no escritório, nem estourar champanhe. Só um documento breve e legalmente vinculante delineando meu novo salário e minha nova realidade. Li 2 vezes, assenti para o quarto vazio e assinei digitalmente. Esse era o dividendo de cada dia em que escolhi abaixar a cabeça, focar e me recusar a me despedaçar quando minha vida pessoal explodiu. Conforme o sol começava a se pôr, dirigi até o cemitério da Consolação uma última vez antes da estação mudar. O céu estava virando um roxo machucado e a brisa da noite aumentava. Coloquei um buquê de margaridas brancas contra a lápide da minha mãe e fiquei ali em silêncio por um longo tempo. Mãe, sussurrei para o crepúsculo. Nunca cheguei ao altar, mas fiz certo. Não havia lágrimas, não havia arrependimento persistente, só havia serenidade cristalina absoluta. Sabia com cada fibra do meu ser que se ela estivesse ao meu lado, estaria assentindo em aprovação. Dirigindo de volta para a cidade, minha mente vagou para aquele casaco bege que ela costurou para mim. O casaco que me forçou a virar o carro na noite antes do casamento. O casaco que me levou àquele corredor, àquela porta, àquela verdade devastadora. Se eu não tivesse virado o carro naquela noite, esta história teria terminado numa tragédia sufocante. Pensando nisso, um pequeno sorriso brincou nos meus lábios. Às vezes, as coisas que percebemos como nossas maiores e mais dolorosas perdas são, na verdade, o universo nos puxando violentamente para fora da linha de fogo. Quando cheguei de volta ao apartamento, abri o armário e peguei aquele cardigan bege do cabide. Vesti. Os pontos ainda estavam um pouco tortos. A cor ainda era discreta, mas era incrivelmente quente. Fiquei diante do espelho e olhei para a mulher no reflexo.
Ela não era uma noiva corada, nem era uma sobrevivente traumatizada. Era só eu, inteira, completa. A noite caiu sobre São Paulo. Os arranha-céus se acenderam, perfurando a escuridão. Diminuí as lâmpadas na sala e sentei perto da janela. Minha mente estava completamente vazia de si. Não passava mais um único segundo visualizando linhas do tempo alternativas ou vidas fantasmas, porque a realidade que eu vivia agora era espetacular. Pensei nas milhares de mulheres lá fora que podem estar exatamente onde eu estive, paralisadas no limiar de um casamento, rasgadas entre manter a paz e manter a alma intacta. Quero dizer a elas que cancelar um casamento não é um fracasso. O verdadeiro fracasso é caminhar pelo altar para uma vida onde você precisa constantemente se encolher só para caber na narrativa de outra pessoa. Antes de me deitar, abri meu diário e escrevi as linhas finais deste capítulo da minha vida. Houve um tempo em que achei que a felicidade era ser escolhida por outra pessoa. Agora sei que a verdadeira felicidade é ter a coragem de escolher a si mesma. Fechei o livro e apaguei o abajur. A escuridão não era mais intimidante, era só a pausa quieta e necessária antes do amanhecer de um dia completamente novo. Minha história termina aqui. Não termina com um casamento e não termina com algum triunfo dramático e vingativo. Termina com uma mulher que sabe exatamente quem ela é, exatamente o que quer e exatamente o que nunca vai tolerar novamente. A história de como cancelei meu casamento na noite anterior e salvei minha própria vida não é só uma entrada de diário pessoal. É uma sirene estridente para qualquer um que esteja ouvindo, especialmente mulheres. No casamento e nos relacionamentos, amor nunca é suficiente se faltar respeito, transparência e segurança. Nunca caminhe para uma vida que força você a trocar sua dignidade só porque tem medo de fofoca, medo do relógio biológico ou medo de dormir sozinha. A maior lição que tirei das cinzas do meu relacionamento é que uma mulher deve garantir sua independência financeira, fortificar sua independência emocional e ter a pura audácia de traçar limites duros. Um parceiro que genuinamente ama você nunca vai te ver como um ativo a ser liquidado, nem vai tratar seus sacrifícios como expectativa básica. Quando você é forte o suficiente para se escolher, você perde completamente o medo de perder pessoas que nunca te mereceram em primeiro lugar. Se você está no precipício de uma grande decisão de vida agora, respire, dê um passo atrás, escute sua intuição. Às vezes, pisar no freio de emergência é o maior salto à frente que você vai dar na vida.